Se você já passou dos 40 e nunca foi ao urologista, tá na hora, né? 1 em cada 7 homens no Brasil terá câncer de próstata. Essa é a doença mais comum entre os homens que já passaram dos 50 anos e mata um brasileiro a cada meia hora. É o segundo tipo de câncer que mais mata os homens, ficando atrás somente do câncer de pulmão. Por isso, é muito importante fazer os exames periódicos. Quem descobre precocemente tem 80 a 90% de chance de cura. Daí a importância de movimentos como o Novembro Azul. E neste Novembro Azul nós estamos a caráter, não é, doutor Igor? Doutor Igor Veras, radioterapeuta. E vamos falar sobre a prevenção do câncer de próstata, né, doutor? Sobre esse câncer que é tão temido, mais temido hoje pelos homens, né? O senhor sente isso lá no consultório, que os homens estão mais preocupados por conta de muitas campanhas? Perfeito. Esse mês de novembro é um mês muito oportuno, né? Onde a gente foca, assim como outubro foi para o câncer de mama, a gente foca na saúde do homem, em especial no câncer de próstata, né? O câncer de próstata é o câncer mais incidente entre os homens, né? Com uma incidência crescente, e é um câncer que é importante ser falado porque, apesar de ser um câncer tão incidente, ainda existe um preconceito ainda com relação a ida ao urologista. Existem alguns mitos ainda que devem ser quebrados, principalmente com relação à saúde do homem. Ao exame, né, que não gostam de fazer, a questão do toque, mas é muito importante, são exames importantes. Exatamente, quer dizer, aquela pessoa que tem uma história de câncer de próstata na família, que apareceu abaixo dos 60 anos, com 40 anos de idade ele já deve procurar o urologista para fazer o primeiro exame. É lembrar que não é só o PSA, né, o exame de sangue, mas o PSA e o câncer e o toque retal é que vão aumentar a detecção do câncer de próstata. Só o sangue não resolve, né? Tem que fazer o toque. Só o sangue é insuficiente. Às vezes você pode ter um tumor de próstata que produza pouco PSA, e geralmente aquele tumor que produz pouco PSA costuma ser o tumor mais agressivo. Por isso que é importante você fazer não só o exame de sangue, mas também o toque retal. E que não é tão incomum, né, esse caso aí? Principalmente em pacientes mais jovens, né? A partir dos 45 anos, todo homem deve fazer a primeira consulta ao urologista. E a frequência com a qual ele vai ficar sendo acompanhado em relação à prevenção, aí vai depender muito da avaliação do urologista com relação aos fatores de risco. Mas é fundamental você ter essa complementação dos dois exames. Existe muito preconceito, realmente o homem não gosta por conta da questão do toque retal, mas lembrar que isso não vai mexer com a masculinidade. Muitas vezes você pode estar detectando um tumor que, em alguns casos, é indolente, né? É um tumor que cresce lentamente, mas muitas vezes, principalmente um paciente jovem, abaixo de 60 anos, você pode detectar um tumor precocemente que vai impactar não só na sobrevida daquela pessoa, mas também na qualidade de vida. Doutor, quais são os sinais de alerta? Quando é que a pessoa ela pode notar que tem algo errado? Quando é que esse homem identifica algo errado? Em geral, o paciente procura o consultório do urologista, principalmente, quando ele tem sintomas obstrutivos ou irritativos urinários. Qual é o sintoma obstrutivo? É aquela pessoa que, quando vai urinar, o jato da urina já não é tão forte. É aquela pessoa que tem que levantar várias vezes à noite para urinar. Não necessariamente isso é causado pelo câncer de próstata. O aumento da próstata com a idade já pode causar isso daí, mas já é um sinal para você procurar um urologista, já para poder fazer alguns exames para realmente definir se ele tem uma doença benigna ou se tem um câncer de próstata. E os tratamentos, doutor, estão mais modernos? Temos aí, qual o prognóstico aí de forma geral? Bom, o câncer de próstata é um dos tumores que mais tem evoluído com relação aos tratamentos. Tanto na parte da cirurgia, hoje em dia nós temos cirurgias mais precisas, com técnicas mais refinadas, que diminui muito
a impotência e a incontinência, que é um dos grandes temores daquele paciente que vai fazer uma cirurgia por câncer de próstata. A radioterapia, hoje em dia nós temos aparelhos mais modernos que conseguem localizar com maior precisão a próstata do paciente e só tratar aquela região de interesse. E até mesmo aqueles pacientes que têm uma doença mais avançada, né, que eventualmente pode ser detectado em uma fase mais avançada, o câncer de próstata tem evoluído com diversos medicamentos de hormonioterapia, alguns quimioterápicos, alguns medicamentos mais modernos que aumentam e muito a expectativa de vida do paciente com câncer de próstata. Então as chances de cura são altas? As chances de cura são altas desde que detectado precocemente. Então é fundamental a gente focar nessa prevenção, na necessidade do homem se conhecer e buscar o urologista ao menor sinal, ou se tiver uma história familiar, buscar até mesmo caso você não tenha sintoma, porque a cura do câncer de próstata está diretamente ligado ao momento em que você detecta o tumor. Se você detecta uma doença localizada, você pode ter uma chance de cura acima de 95%. Doutor, qual a relação do câncer de próstata com a sexualidade? Bom, isso é uma preocupação muito grande, né? Os homens às vezes têm medo de detectar o câncer, e isso leva ao medo de procurar ao médico, não só o medo do exame, mas o medo exatamente de que a sexualidade vai ser alterada pelo simples fato, às vezes, de ir no urologista. A potência, principalmente, ela está muito ligada aos tratamentos que vão ser realizados. Então, por isso que é importante, se você tem um tumor mais avançado, eventualmente você vai fazer um tratamento que vai baixar os níveis de testosterona, como a hormonioterapia, e isso pode causar uma impotência durante o período que está fazendo o tratamento. Um tumor um pouco mais avançado, seja tratado com quimioterapia ou radioterapia, também pode levar à impotência. Daí a importância de detectar o tumor precocemente. Se você detecta precocemente, você pode fazer um tratamento menos agressivo e com o mínimo de sequelas para a vida do paciente. E a gente nota também que é um tumor que não tem muita metástase, né? Bom, em comparação a outros locais? O tumor de próstata, assim, na grande maioria dos casos, é um tumor que ele cresce muito lentamente comparado com outros tumores, como tumor de mama, tumor de pulmão. Não é que não possa dar metástase, né? Tudo depende exatamente do momento em que você detecta o tumor. A grande questão que a gente tem com relação ao câncer de próstata é porque a gente sabe que a grande maioria vão ser tumores indolentes, mas a gente não tem ainda nenhum exame que diga esse tumor é um tumor agressivo, esse tumor é um tumor indolente. Nós temos algumas pistas que levam a gente a imaginar o grau de agressividade do tumor. Por isso que a gente sempre foca na prevenção, quer dizer, todo homem tem que buscar um urologista, né, para poder fazer os exames adequados, exatamente para a gente tentar detectar aquele tumor, tanto o tumor indolente, que a gente vai tratar de uma forma diferente, a depender do exame que vai ser realizado, da biópsia, do grau, quanto também para detectar aquele tumor mais agressivo, que esse sim necessita de um tratamento mais rápido possível. Fica então o nosso alerta, não é, doutor? O senhor que está nesse dia a dia tão difícil aí com os pacientes, né, fazendo os tratamentos de radioterapia, porque o tratamento também varia, né, de acordo com cada caso. Mas fica aqui o alerta para que o homem faça a sua prevenção, que como o doutor Igor falou várias vezes na entrevista, é a chave principal da cura. Doutor, muito obrigada, tá? E parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo aí, um médico tão renomado que tem ajudado a tantos homens aqui na nossa cidade, no nosso Brasil. Obrigada. Tá, muito obrigado e aproveita o Novembro Azul para procurar o urologista, principalmente todos os homens acima de 50 anos, para fazer pelo menos o primeiro exame.